Olá, eu sou a Jaque Hofer, atriz, e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estou muito radiante porque temos aqui uma profissional espetacular. E o bate-papo é com a doutora Fernanda Rego-Frias. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, agradeço a Kendi pelo convite, por estar participando desse programa maravilhoso. Espero poder contribuir com vocês da forma mais harmônica e legal possível. Sem dúvida. Estou aqui à disposição. Fernanda, por favor, fale onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande curiosidade dos internautas são assim, pessoas que acertaram na vida, ou seja, em que momento que aconteceu da escolha da profissão, se foi no ensino médio, se foi por influência de família ou admiração por algum profissional. Então eles querem também ter esse estalo na hora das profissões. Bom, eu sou Fernanda, né? Sou paulistana nata, nascida e criada em São Paulo. Até os 5 anos eu morei em São Paulo mesmo, sou paulistana, sócio-paulistana, então assim, bem da nata mesmo, assim, viver bem o centro de São Paulo, a raiz, a cultura. Com 5 anos eu fui morar no interior próximo, num condomínio, e eu sempre fui muito atleta, sempre gostei de fazer muitos esportes, jogava vôlei, jogava tênis, já fui federada em tênis, já fui federada em vôlei, já fui federada em jiu-jitsu. Então eu sempre tive uma proximidade muito grande com o esporte, sempre, assim, raiz, inato meu. Corpo são e mente sã. Isso, corpo são e mente sã. Minha mãe é psicopedagoga, então assim, eu sempre fui uma apaixonada por estudar o ser humano, o seu funcionamento, como que funciona a mente, como que funciona o corpo, como que a gente pode adquirir alta performance, né? Então, já pequenininha, eu ficava vendo aqueles filmes desde Sylvester Stallone, Rambo, e ficava tentando fazer os treinos em casa, andar em braço, essas coisas que todo mundo inventa hoje em dia, quebrar tijolos. Essa era a minha infância, né? Desde pequenininha eu sempre gostei muito de desafios físicos, né? E como ter maior performance, né? Nunca tive nenhuma grande fratura, nenhum grande acidente que me aproximasse da fisioterapia, né? Bacana. Eu sempre, mas assim, por muita influência da minha mãe, por ela ser psicopedagoga, estudar muito pessoas, desde pequenininha eu já assistia, pequenininha que eu digo assim, 15, 18 anos, já assistia palestras de Laí Ribeiro, de Roberto Chique, análise transacional, então eu sempre fiz aqueles cursos de mentorias, de desenvolvimento do ser humano. E isso sempre me encantou, sempre foi uma coisa que sempre foi muito fluida, né? Eu acho que quanto mais próximo, quanto mais encanto a gente tiver pela nossa profissão, quanto mais fluida a gente for, mais perto a gente está da nossa missão de ajudar pessoas, né? Tanto é que eu sempre falo que eu não trabalho, né? Que eu me divirto, que eu brinco de Lego, né? E aí eu acabei escolhendo a fisioterapia, para falar a verdade, assim, eu não sabia o que era fisioterapia quando eu me formei no colegial. E eu fui fazer um tipo de um coaching grupo para descobrir que profissão que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostava muito de esporte, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, comunicativa, sempre gostei de desenvolver alta performance. E aí, fazendo esse teste vocacional, lendo assim, o que é a fisioterapia? É a cura do ser humano de uma forma holística, integral, integrando todos os sistemas, emocional, físico, espiritual, que se algum deles estiver desbalanceado, a gente não consegue chegar numa alta performance, né? A energia não flui. A energia não flui, exatamente. E eu lembro assim, com 10 anos, com minha mesadinha, que livro que eu comprei, assim, a teoria dos chakras. A estrutura do Duin, Shiatsu. Então eu sempre gostei muito de estudar o ser humano, mas assim, eu não quis ir para a medicina porque eu sempre acreditei num tratamento mais homeopático, mais assim, de uma cura que vem de dentro, né? Mais integrativo, mais assim, de nós podemos promover a nossa própria autocura, né? Perfeito. E lá fui eu fazer fisioterapia.
Aí descobri que, né, cura integral do ser humano, achei que é uma coisa linda, maravilhosa, é isso que eu vou fazer. E lá comecei a estudar, gente, como eu estudava, comia livros, nossa, fisiologia, anatomia era um mundo novo. E assim, você estudar todo o funcionamento do corpo, para mim é muito mágico, né? Quanto mais estudo, mais eu quero saber. Me formei em fisioterapia e aí a minha primeira pós-graduação foi em neurologia. Eu fiz neurologia pela Unicamp, reabilitação aplicada em neurologia, porque eu sempre quis tratar o ser humano de uma forma integral. Eu nunca quis estudar partes. Por exemplo, a eletroterapia é uma coisa que eu nunca nem soube fazer, soube assim na faculdade, mas eu nunca quis trabalhar com isso porque eu nunca quis cuidar de partes do corpo, eu sempre quis cuidar de um todo. Trabalhei um tempão com neurologia, aí já fui fazer RPG, fiz curso de Pilates, trabalhei por volta de 10 anos com RPG e Pilates. Eu falei, falta alguma coisa na minha formação que eu me apaixone, que ainda não fechou aonde eu quero chegar. E aí eu descobri a osteopatia. E lá entrei em 2007 na Escola de Osteopatia de Madrid. Tem muitas escolas maravilhosas, mas essa é a mais ortodoxa, né? É ortodoxa, né? Que estuda anatomia. A gente fala que a osteopatia ela é a tiradora de elite dentro da fisioterapia. Okay. Porque a gente encontra a causa dos nossos sintomas e não trata apenas o sintoma. E lá eu me encontrei. Bacana. Na osteopatia. E aí aí apesar de estudar muito, você ainda fala, gente, ainda tem alguns pacientes que não melhoram. O que falta para esses pacientes? A parte emocional. Ah, verdade. E aí eu fui fazendo vários cursos de coach para estudar gestão da emoção e como tratar a emoção através do corpo, né? E cada órgão representa uma emoção. O fígado ele representa raiva, ele representa preocupações, o intestino representa ideias que a gente não digeriu, a garganta é o que você não conseguiu se comunicar, o que você não falou, e por aí vai. O corpo ele fala, né? E tudo está aqui, né? Esse é o nosso centro de comando, exato, né, do corpo. É onde está o nosso painel de controle, né? Sim, verdade. E a emoção, ela mora na carne, a memória mora na carne, então por isso que a gente consegue tratar o ser humano via corpo, né? Os psicólogos tratam através da mente e os fisioterapeutas tratam através do corpo, né? Você nunca vê alguém chegando no consultório, tô tão feliz hoje. Não existe, não? Então, nossa, eu tive um dia tão triste, você não sabe. Aconteceu tudo de errado, não existe. O então, corpo assim, fala, né? Também. As emoções afloram, né? Para a pessoa. Né? Isso é interessante, porque até eu dou alguns cursos para hospitais, para a linha de frente, que são recepcionistas, sabe, segurança, aquilo lá e tal. Porque quem chega no hospital, por exemplo, é que está necessitando de alguma coisa. Então não pode chegar lá, pois não, você quer mexendo na unha, né? Ou mexendo no celular, né? Tal, essas coisas. Não, tem que ser assim, o mais humanitário possível. Sim. Hoje em dia diz que os nossos itens mais caros são o tempo e a atenção, né? Perfeito. No mundo com tanta poluição visual, sonora, auditiva, o ativo mais caro que existe é a atenção, né? E assim, atenção, quando você procura ter foco, né, você consegue pegar naquele exato momento todas as melhores informações para se ter o objetivo. E o tempo, eu falo que o tempo é o recurso escasso não renovável. Aproveitou, não aproveitou, ele foi embora. Não volta mais. Não volta mais. Então, eu também tenho muita admiração pelo tempo. São os 1.440 minutos por dia, né? E se uma pessoa, por um minuto, deixa de se afogar e volta à vida, por um minuto ela volta do ataque cardíaco, por um minuto ela deixa de ser atropelada, significa que o tempo é muito importante. Sim. Aquele um segundo que mudou a vida da pessoa. Exato, verdade. Né? Então eu fico muito feliz de ver você focada nesses aspectos fundamentais. Porque assim, o que você falou é que todas as pessoas precisariam de um diagnóstico perfeito. Porque o médico, quando ele acerta o diagnóstico, tudo flui. Né? É o tempo que você economiza. Né? Isso. Inclusive, a minha maior necessidade como profissional é como eu posso
curar aquele paciente de uma forma mais rápida, né? Por isso esse meu anseio por estudando, me aperfeiçoando, porque eu quero trazer resultados rápidos, né? Sim, fazer uma intensidade maior, né, de energia para que a cura seja mais rápida. Exato. Mas você está chegando lá, tenho certeza. Opa! E não depende só de mim, né? É verdade. Não, mas a cura, eu trago as ferramentas, mas o paciente ele tem que trazer a disponibilidade, ele tem que estar disposto a estar melhor, ele tem que estar aberto a se curar, né? Porque se a gente tem algum fator emocional que seja uma âncora para aquela saúde, ou se ele tem algum problema metabólico, algum problema que seja mais primário, ou que tem uma patologia instalada, né? Aí tem que ter um auxílio de médico, tem que ter uma equipe multidisciplinar associada, e aquilo se torna já um programa de saúde e não só um atendimento de saúde, né? Uma mentoria ou apenas um atendimento, mas a gente tem que elaborar um programa de saúde, de qualidade de vida. Então, Fernanda, eu já tive todos os planos médicos que existem, né? Um que me chamou a atenção há alguns anos foi o da Prevent Senior, não só por cuidar do pessoal da melhor idade, mas pela quantidade de informações. Ou seja, foi feito um software gigantesco que a pessoa vai em qualquer tipo de modalidade, em qualquer hospital, em qualquer laboratório conveniado deles, e essa informação vem. Então, facilita muito para quem for fazer o atendimento, o profissional que for fazer o atendimento. Né? Porque dos outros eu vi assim... Tem um sistema integrado. Um sistema integrado. Porque muitas vezes é isso que você precisa para ter todas as informações. Né? E se o seu paciente bloquear alguma parte, né, por pura proteção mesmo, né, aí é mais difícil. A pessoa que é mais expansiva, né, o problema é que às vezes fala demais, mas de que faça que você tenha a melhor percepção, né, da cura, seja melhor. Sim, com certeza, quanto mais informações eu tiver daquele paciente, mais assertivo o diagnóstico, mais assertivo o tratamento e mais rápida a evolução desse paciente, né? Até porque quando a gente faz uma anamnese, que nada mais é do que uma avaliação do paciente, né? A gente faz um diagnóstico que eu pergunto desde o dia que ele nasceu, que cirurgia que ele fez, por exemplo, se ele fez um apêndice, uma cirurgia de umbigo, lá quando era criancinha, uma cicatriz que ele adquiriu naquela fase da infância pode estar gerando uma dor hoje, né, uns 20 anos depois, né, porque o corpo, ele é um sistema totalmente integrado, né, e quando o copo vai ficando cheio, às vezes estoura, e geralmente onde estoura a dor não é onde está a causa. Então, quando a gente investiga tudo o paciente, desde o dia que nasceu até hoje, a investigação ela é feita, eu falo assim, me fala de uma forma cronológica, do dia que você nasceu até hoje, já fez alguma cirurgia, doença que você já teve, algum osso que você já quebrou, se teve algum acidente de carro que a gente chama de whiplash, que geralmente os traumas ele vem posteriormente mesmo, né? Então a gente aprende a ler o corpo para que possa ser traduzido e tratado o paciente. Tá. E você pergunta dos traumas também, né? Todos os traumas. Traumas de juventude. Pergunto todos os medicamentos que ele utiliza, como que é a alimentação, como que é o sono, se ele acorda no meio da noite, porque existe o ciclo circadiano. Já ouviu falar do ciclo circadiano? Já, mas eu queria que você explicasse para eles aqui, que é interessante. O ciclo circadiano é um ciclo dos horários de funcionamento dos órgãos, né? Então, assim, é o horário propício para cada órgão estar funcionando e fazendo a limpeza do sistema. Por exemplo, das 5 às 7 da manhã, sabe aquela criança que tem bronquite asmática? Ela vai acordar naquele horário de 5 às 7 da manhã, que é o horário do pulmão. Que também, se uma pessoa que não está acostumada a acordar às 5 da manhã, ela começa a acordar sempre às 5 da manhã, a gente pode começar a investigar que, como o pulmão ele representa uma mágoa, então a gente pode começar a investigar que ele pode estar magoado, ter alguma tristeza profunda que não foi elaborada e que o corpo está somatizando e trazendo informações de que ele precisa ser cuidado.
Das 7 horas da manhã é hora de tirar o lixo para fora, o intestino funcionar e assim por diante. Tem horário de coração, de pâncreas, de todos os órgãos entram esse horáriozinho de funcionamento. Aquele horário clássico das 3 da manhã é o horário do fígado, que todo mundo acorda, que representa a raiva, representa a preocupação. Então você está muito preocupado, eu vou mudar de emprego, vou mudar de casa, meu relacionamento não está legal. Pode reparar que a gente está sempre acordando às 3 da manhã, né? Então o corpo ele não fala, ele grita. Só que nós que não aprendemos a ler o nosso próprio corpo e termos uma autocomunicação e uma consciência, né? Para podermos... Esses estudos são mais recentes, né? Não, se a gente for falar de medicina chinesa, né? Bom, isso é verdade, isso é verdade. Que foi uma medicina criada por observação, ou mesmo indiana, né? Sim, verdade. Verdade. Não, no Ocidente, estou falando do Ocidente. No ocidental, sim. No sistema ocidental, né, a gente tem uma certa ignorância do corpo, né? Que a gente está aprendendo a desvendar cada vez mais o corpo. Isso, né? porque você vê, tem coisas assim, antigas aí, que só a medicina acabou pegando mais recentemente. Né? Uhum. Inclusive agora, está se dando muito valor aí na medicina a parte de hospitalidade mesmo, né? Fazer com que essa parte de humanização seja melhor, isso é bacana. Porque cada vez mais a gente sabe, entende que o olho de observação do observador e como a gente recebe informação e como a gente interpreta essa informação no mundo tem muito a ver com a nossa saúde, tem muito a ver com o que a gente vive, com o que a gente sente, como a gente interpreta a vida e se a gente vai somatizar ou não. Isso a gente cada vez mais descobre, tem mais estudos dizendo que isso é uma medicina do futuro, né, na verdade. Exato, verdade. Que a gente vai entrar com uma parte muito mais preventiva do que apenas uma mera informação, né? Eu acho que esse que é o gol, viu? Se a gente tivesse um sistema que fosse preventivo para todas as pessoas, nós não teríamos tanta gente no SUS, não teria tanta gente nos hospitais hoje, né? Teria gente vivendo melhor. E assim, se nós formos pensar, né? O nosso carro, se a gente coloca uma gasolina ruim, depois de um tempo a gente tem que trocar a bomba do combustível, o nosso corpo funciona da mesma forma. Você ficar dando comida ruim, você vai somatizar, seu intestino vai funcionar bem, você não vai tirar o seu lixo para fora. Imagina se o lixo fica dentro da sua casa, ele começa a ficar podre e gerar. No nosso intestino, no nosso organismo é da mesma forma. Sim. Então, assim, hoje em dia se estuda pela epigenética, física quântica, a gente tem vários nomes para dizer, no meu entendimento é basicamente a mesma coisa, tá? Sim. E a neuroplasticidade, eu estudei lá na Unicamp, eu estudei a neuroplasticidade, a neurociência já desde 2002, que quer dizer? Que o nosso DNA, ele não é rígido, o nosso DNA ele muda. E como que nós mudamos o nosso DNA? Hoje em dia é cada vez mais comprovado que por volta de 80%, antes você falava de 50% a 50% de fatores extrínsecos. O que é fator extrínseco? Todas as informações que a gente recebe de fora. E os fatores intrínsecos é a genética que nós viemos da nossa saúde, da nossa vida, é aquilo que já vem impresso no nosso DNA. Então, assim, os fatores extrínsecos, aquela comunicação que a gente vem de fora, ou seja, os nossos 5 sentidos, que a gente escuta, ouve, sente, fala, enfim. Os nossos 5 sentidos, tudo aquilo que a gente vai interpretando na nossa vida vai ficando impresso no nosso DNA. E através da nossa impressão no nosso DNA, a gente vai mudando a nossa genética. Ok. Então, cada vez mais a gente estuda isso, que nada mais é do que a neurociência, né? Que é estudar os fatores comportamentais associados à nossa... o quanto a gente profetiza na nossa vida, o quanto que a gente pode se transformar, o quanto que a gente pode transformar a nossa vida para melhor, desde financeiro, saúde, família. Então, o quanto o nosso futuro está em nossas mãos, né? O que estamos plantando hoje, né? Perfeito. Se plantamos banana, amanhã a gente não pode colher abacate, né? Isso. Então, assim, o que você está plantando na sua vida hoje em termos de saúde, em termos profissional, em termos financeiro, em termos de família, né? As coisas que lhes são caras, né? Perfeito. Doutora Fernanda, o pessoal sempre fala o seguinte, que cada geração é uma geração melhorada.
Porque eu concordo que na parte de, sei lá, mais conforto, mais informação, né? Embora o conhecimento continua sendo linear, mas a informação é exponencial, né? Tem acesso a muito mais coisas. Mas, no geral, não necessariamente de forma mental, né, psíquica, toda geração é uma geração melhor. Não, a gente cada vez mais sabemos que essa nova geração, digamos que está mais burra do que nós. Isso, né? Exato. Embora tenha mais acesso do que nós tivemos. Eu acredito que isso está associado porque eles estão perdendo a criatividade, né? Então, quando ele deixa de criar, ele deixa de fazer novas sinapses, que são conexões do cérebro. E que são fundamentais. Que são fundamentais, né? Então, eles criaram uma zona de conforto em que os pais têm que sair muito de casa para buscar trabalho, para ter o sustento, para manter o status social de que todo mundo tem o tênis tal, o celular tal. Então, a gente está mantendo um status social e está deixando de cuidar da nossa família, de dar limite para os nossos filhos. Tem inclusive um livro do Paulo Vieira que chama Educar, Amar e Dar Limites, sim, que eu acho que resume tudo que a gente precisa ter dos nossos filhos, né? Criança, ela desesperadamente ela precisa de limite, né? E acaba assim, meu pai até brinca, as babás eletrônicas, que são os celulares, exato, verdade, os computadores, os videogames. Sim. Então as babás eletrônicas estão fazendo os nossos filhos apenas repetir informações e não descobrirem como elas chegaram até lá. Verdade. Então às vezes eles têm argumentos fantásticos que eles estão apenas como um macaco de imitação. Eles não chegaram àquela conclusão. Eles não pesquisaram para chegar aqui, eles não têm análise crítica. Então, hoje em dia, se a gente for falar até do dilema das redes, tem muitas fake news, porque as pessoas deixaram de ser críticas. Né? Eu recebo muitas fake news no meu celular e eu pergunto assim, você confirmou essa informação? Você sabe se isso é verdade? Você sabe se você está repassando uma coisa? Porque papel aceita tudo. E é uma coisa que eu sempre repito para os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Gente, papel aceita tudo. Você fez uma análise crítica? Como é que você sabe que isso é verdade? Qual a fonte? Né? E essa geração ela não tem mais a fonte, ela não tem mais a referência bibliográfica, a referência de estudo, uma referência séria, ou que seja que ela testou num laboratório, ou no microscópio, ou que a gente experimentava tanto na nossa infância. Né? Então eu acredito que as crianças deixaram de experimentar, deixaram de ter criatividade, e isso está emburrecendo nessa nova geração. Doutora Fernanda, estamos nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seus contatos, por favor? Nós vamos escrever aqui também. Meu contato do Instagram é @fernandaregofreitas.osteopatia, LinkedIn Fernanda Rego Freitas, Facebook Doutora Fernanda Rego Freitas, a engenharia do corpo humano, porque eu acredito que o nosso corpo humano ele é uma engenharia, ele é uma máquina perfeita criada por Deus. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, acredito muito em Deus. E meus telefones são de WhatsApp, é 11 94225 7688 ou contato direto 11 999 38 15 20. Kendi, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, viu? Fico à disposição, espero ter por favor, tá? contribuído. Perfeito. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica doutora Fernanda Rego Freitas, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.